Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez nesse domingo, dia do Senhor, você que está chegando aqui para escutar essa partilha da Palavra de Deus nesse domingo. Espero que ajude o seu coração, te ajude a rezar, te ajude a meditar sobre aquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Você também que já está aí com a gente, mais um domingo, né? Mais uma vez, agora a gente já está entrando num novo mês de junho começando, 1º de junho hoje, domingo, solenidade da Ascensão de nosso Senhor. Então, ele que estava todas essas 2 semanas se despedindo dos seus discípulos, se despedindo dos seus apóstolos, fazendo as catequeses do Espírito Santo. Agora nós vamos celebrar o dia em que ele voltou para a casa do Pai. Vamos celebrar a consumação de uma etapa. Como assim consumação de uma etapa? Ele veio no processo da encarnação, se fez homem pela nossa salvação e agora conclui, porque ele morreu, ressuscitou, mas como nós professamos no credo, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, onde de novo há de vir em sua glória. Então, nós estamos celebrando a conclusão da primeira etapa. Toda a obra da salvação que ele alcançou para nós se conclui agora com a sua subida ao céu. E ele encerra o seu ministério, o seu tempo de ação, o seu tempo de exercício ministerial, junto com os discípulos aqui na terra, e vai para o mais alto do céu. Para quê? Para nos deixar a missão para 2 coisas. Primeiro, para nos ensinar que o caminho onde devemos chegar, porque todos que passam pela cruz vão ressuscitar e ganhar o céu. Então, em primeiro lugar, é isso. A gente celebrar a ascensão é isso. É celebrar a recompensa. É celebrar a recompensa daqueles que passam pela cruz e ressuscitam com o Senhor, que vão chegar ao céu. Mas também é para dar tempo, e é como que aquela questão. Ele ensinou todas as coisas, sobretudo nesses últimos dias ele estava ensinando. Ele ensinou todas as coisas e agora vai deixar para que a gente possa viver. Porque aqueles que viverem e se assemelharem a ele, ele vai voltar para buscar, para recolher, para levar para o mais alto do céu. Então tem esses 2 lados, essa solenidade da ascensão. Não é somente Deus que, vou deixar eles sozinhos. Não, ele quer também nos dar tempo para que a gente possa colocar em prática aquilo que aprendemos. Então vamos ver se eles aprenderam. E aí ele sobe ao mais alto dos céus, está lá sentado à direita do Pai e nós vamos então viver. Mas é bonito porque semana que vem a gente vai celebrar que a gente não fica sozinho e órfãos. Ele foi, mas ele disse, eu vou subir e vou dar-lhes o Consolador, o Advogado, o Espírito Santo. Então nós não celebramos um abandono de Deus, mas nós celebramos essa pedagogia de Deus, que dá os seus passos e vai construindo todas as coisas. Então nesse tempo em que ele nos deixa para aprender, justamente ele diz o quê? O Espírito Santo vos ensinará. Então se a gente está aprendendo, tem que ter quem ensine. Então quem vai nos ensinar nesse tempo agora é o Espírito Santo. É aquele a quem nós vamos suplicar, pedir, é aquele que vai nos direcionar, é aquele que vai nos conduzir. Então, essa solenidade da Ascensão também tem um sentido para nós. Porque é um chamariz de Deus. É como dizer, eu tô indo para o melhor lugar. Sabe quando uma pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo? Eu tenho um sonho de ir à Disney. Então, quando alguém fala pra mim assim, eu vou à Disney, vou conhecer várias coisas, imagina quando nós formos juntos. A gente cria uma expectativa, né? Caraca, ele tá indo agora, mas depois eu vou também com ele. Assim, nosso Senhor também vai fazendo. Eu tô indo pro céu, vou subir, mas eu vou voltar e vou levar vocês pra gente estar junto. Então, essa expectativa, ela tem que ser uma expectativa que precisa ser vivida em Deus também. A gente precisa cada dia se santificar, buscar fazer a vontade de Deus, crescer em santidade, no amor a Deus. Então agora, porque até muita gente vai dizer que a obediência, que a gente conhece a pessoa mesmo, quando o pai e a mãe não estão. Quando o pai e a mãe não estão, é aí que a gente conhece a criança, porque aí a criança vai mostrar quem ela é. Porque às vezes tem gente que se faz na frente dos outros, né? E quando a pessoa não está, aí ela mostra de verdade, né? Ela se mostra verdadeiramente. Então isso também que o nosso Senhor vai fazer. Ele se retira para a gente ter tempo e para ver, vamos ver se eles aprenderam mesmo alguma coisa.
ou se eles só estavam fingindo, ou se eles estavam só dependendo de mim e só faziam porque eu estava vendo, porque eu estava presente. Então agora é hora de colocarmos em prática o que aprendemos com Jesus. Exercitar o amor que ele nos ensinou, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Amando sem cessar, amando em todas as oportunidades, para que façamos como ele fez, o que ele nos ensinou, para quando ele voltar ele poder nos buscar. E aí, vamos às leituras de hoje. Vai dizer então, a primeira leitura de hoje, que ele ressuscitou e permaneceu ainda 40 dias, aparecendo para os seus discípulos, estando com eles. E a gente vê também essa pedagogia dos 40, né? O 40 sempre tem uma pedagogia de ensino. Jesus passou 40 dias no deserto, crescendo ali também na intimidade ainda maior com o Pai, porque ele passou 40 dias em oração e em jejum, então ele cresceu na intimidade com o Pai. O povo passou 40 anos no deserto, crescendo no conhecimento de Deus. Então tudo isso vai mostrar para nós essa pedagogia dos 40. Ele passou 40 dias com os seus discípulos para quê? Para ensiná-los, para dar a eles ainda algumas orientações, também para confirmar que ele havia ressuscitado. Porque se não há o elemento da ressurreição, não há sentido a morte, porque senão a morte é um fim, né? Então ele também aparece, esses 40 dias para os seus discípulos, para dar sentido e para confirmar a ressurreição. Porque aí a ressurreição vai ressignificar a cruz, que não é o fim, que a morte não é o fim, que não acabou, mas que ele continua vivo, ressuscitado, e aí sim vai subir aos céus. Então ele permaneceu 40 dias para confirmar a sua ressurreição e dar sentido à morte, dar sentido à caminhada, e também para continuar ensinando, para dar a conhecer os seus discípulos o mistério do que estava por acontecer, da vinda do Espírito Santo, da caminhada para o céu, de se despedir deles, né? Então, tudo isso. Nós vamos ver também que ele vai dizer para eles permanecerem em Jerusalém, ou seja, chama eles a uma obediência, chama eles a estarem reunidos, chama eles a uma vida comunitária, porque Deus é comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que Deus faz nos chama a comunidade, nos chama a unidade. Então ele vai dizer para que eles permaneçam juntos, esperando que vão ser batizados no Espírito Santo. Vai também ser uma solenidade do despertar, a primeira leitura vai trazer esse despertar, por quê? Porque vai dizer que quando Jesus subiu, eles ficaram todos perdidos assim, ó, olhando para o céu. E aí vão aparecer dois anjos e vão dizer, não. Não é para vocês ficarem aqui parados olhando para o céu. Aquele que subiu vai voltar um dia para julgar. Mas agora é hora de missão, agora é hora de trabalho, agora é hora de vocês fazerem, agora é hora de vocês colocarem em prática. Então, não fiquem aí parados. Então também essa é uma solenidade de despertar, porque hoje a gente tem vivido um cristianismo muito parado, muito acomodado. Um cristianismo onde a gente quase não fala de Deus, a gente só lembra de Deus quando está na igreja, a gente só lembra de Deus quando precisa. Então a gente tem que ir além desse cristianismo paralisado, esse cristianismo com cara de bobo, com cara de moco. Precisa ser um cristianismo autêntico, que vai além, que vai à frente, que faz a vontade de Deus, que busca o Senhor. Um cristianismo dinâmico, que vai ao encontro do outro, que busca o Senhor, que fala de Deus, que anuncia o Evangelho. A segunda leitura vai trazer para nós o elemento mais importante dessa temática da ascensão de Nosso Senhor. Por quê? Ele subiu ao céu para mostrar para nós um caminho. Nós também temos que nos preparar para a subida. E como vamos nos preparar para a subida? Não tem outra maneira de nos prepararmos para essa subida, senão por uma vida de santidade. Então, por isso, na segunda leitura vai dizer que ele nos dá o glorioso tesouro da herança dos santos. Então, ele nos chama a essa vivência da santidade. A santidade como morte para si mesmo, a santidade como buscar a perfeição, a santidade como reconhecer os seus erros e buscar mudar. Eu sempre digo, o santo não é aquele que não erra, mas é aquele que reconhece o seu erro e tenta mudar. O santo, por exemplo, esses dias alguém falava para mim, alguém falou para mim esses dias, eu não consigo rezar o terço ainda todos os dias, mas estou me esforçando. Isso é santidade. Quando você reconhece, olha, eu ainda não estou perfeito, eu ainda não estou bem rezando o terço todos os dias, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando, sempre que eu posso eu tento incluir um dia a mais, sempre que eu posso eu dou um pouco mais para Deus.
Então isso é santidade, é reconhecer o seu limite, é reconhecer o que está errado, é reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer potências para mudar, melhorar e crescer. E também santidade é reconciliação com Deus, é reconhecer suas fraquezas. O santo não é aquele que não peca, mas é aquele que não deixa de se confessar. Então o santo, muitas vezes a gente, mas eu já me confessei tantas vezes, eu vou ter que ir de novo no padre. Santidade é isso, é não ter vergonha de voltar para Deus, e é voltar para o Senhor, e é tentar mais uma vez, e é recomeçar, e é fazer de novo, e é pedir a Deus a graça, e é oferecer para Deus o seu coração mais uma vez. Mas eu já fiz isso tantas vezes. Mais uma. Porque quando chegarmos ao céu, no nosso julgamento, Deus não vai nos julgar por quantas vezes nós pecamos, mas Ele vai olhar quantas vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então você pode ter pecado 1000 vezes, mas se você se arrependeu as 1000 vezes, Deus vai honrar a sua luta. Então se arrependa dos seus pecados, se confesse e volte para Deus. A ascensão do Senhor também é tempo de confissão, de voltar para Deus, de rendição ao Senhor, de conversão de pecados, de sair dessa acomodação e voltar e se confessar e buscar a Deus para sermos santos. Não existe santidade sem arrependimento, não existe santidade sem desejo de conversão, não existe santidade sem confissão. Então o santo é aquele que se confessa quantas vezes forem necessárias. O Evangelho vai falar justamente isso, porque o Evangelho vai trazer o elemento da conversão. E quando eu sou chamado à conversão, eu sou chamado justamente a reconhecer o meu erro, confessar e buscar fazer diferente a partir de então. Então a dinâmica da nossa vida precisa ser sempre vai ser essa. Esse chamado de Deus. Reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas faltas, arrepender-me, confessar-me e voltar a fazer diferente. Fazer algo novo, fazer algo diferente do que eu estava fazendo. Esse é o movimento que devemos fazer e buscar na nossa vida e em todas as coisas. Também vai dizer o Evangelho que naquele dia Jesus levou eles para as proximidades de Betânia. Betânia é a terra da amizade, né? A terra dos amigos, a terra da convivência fraterna. E ele vai levar as mãos e vai abençoar eles. E nenhum outro texto do Evangelho vai dizer que Jesus abençoou os seus discípulos. Essa é a primeira bênção que Jesus dá aos seus discípulos. E é a bênção da despedida. Assim como também nós somos abençoados ao final da missa. Somos abençoados como uma despedida, mas uma despedida que começa uma missão. A despedida que começa um tempo novo. Então, por isso a gente tem que receber com muita força, com muita piedade, a bênção que recebemos no final da missa, porque ela é uma bênção de envio para a missão. É uma bênção de envio para as lutas daquela semana, daquele tempo, para o que temos que enfrentar, para o que temos que viver. E é muito importante também a gente pedir a bênção, né? Quando a gente se despede do padre, quando a gente sai de casa, pedir a bênção, para termos essa bênção que nos impulsiona pela parte de Deus para fazermos o que é necessário. Então, recebamos com piedade, com o coração largo, a bênção que Deus nos dá todo domingo. Hoje, no final da celebração, da missa que você participou, vai participar, você vai receber essa bênção. E receba com toda a devoção. Essa é a bênção que me envia. Essa é a bênção que Deus me dá para fazer como Ele fez. Porque foi para isso que Ele está abençoando os discípulos aqui, para que eles façam aquilo que Ele fez. Então a gente tem que receber com piedade, com devoção e com amor a bênção. Vai dizer também que Jesus se separou deles e foi elevado ao céu. Ele se separou deles, mas se separou, mas continua. Continua porque o Espírito Santo é Deus e está com eles, mas também continua com eles na Eucaristia. Na Eucaristia, onde Ele se deixou no pão e no vinho. Então, queridos, nós não estamos sozinhos, mas nós temos a Eucaristia e o Espírito Santo como fonte, como força, como refúgio. Então, meu Deus, o que eu faço agora? Busque a Eucaristia, busque o Espírito Santo, clame o Espírito Santo, comungue nessa intenção. Eu vou comungar hoje na intenção de que Deus me direcione o que eu devo fazer. Eu vou comungar hoje para que Deus me mostre, me revele, me impulsione, abra uma porta. Então Deus permanece conosco na Eucaristia, que é na sua forma sacramental, mas permanece conosco na presença, através do Espírito Santo. Então permanece conosco de forma sacramental, vivo, ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. E permanece também conosco na presença do Espírito Santo, que é o Consolador, o Advogado, o Paráclito, aquele que faz por nós e através de nós.
Então amemos, busquemos a Eucaristia, busquemos a presença do Espírito Santo, esse transbordar, para que vivamos a vontade de Deus todos os dias, para que façamos aquilo que é da parte de Deus para cada um de nós. E aí, o Evangelho termina dizendo que eles permaneceram continuamente no templo, louvando a Deus. Então, ou seja, o Senhor, Ele quer mover o nosso coração a permanecermos no templo, na igreja. O cristão, olha que interessante, eles não permaneceram em casa, não permaneceram no trabalho, não permaneceram na pesca, mas permaneceram no templo. Porque o templo também é o lugar que o Senhor nos deixou para que Ele possa nos encontrar. Ele estava constantemente no templo. E agora os discípulos então permaneceram no templo também, louvando a Deus. Então também a igreja é nossa casa, é o lugar onde devemos estar. Sai dessa mentalidade que você pode rezar e servir e amar a Deus e viver sua intimidade com Deus sozinho em casa. Nós precisamos ser dependentes da igreja, buscar o templo, buscar a presença de Deus. Até porque não tem sacramento se não for na igreja. Ah, padre, eu assisto a missa em casa. Isso não é sacramento. Assistir a missa em casa é uma coisa boa. Você pode assistir para ter escuta da palavra, para poder ouvir a palavra de Deus. Mas sacramento, participar do sacramento é na igreja. Sacramento se participa na igreja. Então a Eucaristia que devemos participar é na igreja, é no templo. Sai dessa história de que você está participando da missa em casa. Isso não existe. Nós temos que ir para a igreja. Claro, salvo os casos, obviamente, salvo os casos em que as pessoas estão doentes, não podem se locomover, estão enfermas, têm uma debilidade, que aí a igreja vai até a pessoa, através de seus ministros, levando o sacramento. Mas, ordinariamente, o lugar do sacramento é na igreja. Então, busque a igreja. O templo também é o lugar da efusão do Espírito Santo. Então, por exemplo, Simeão e Ana receberam uma grande graça e uma efusão do Espírito Santo quando receberam Jesus, né? Simeão, de maneira particular, que recebeu Jesus nos braços, Simeão comungou naquele momento, recebeu a Jesus nos braços e ali ele fez a experiência dele do Espírito Santo. Então é no templo que isso acontece, é no templo que a obra de Deus vai se consumar na nossa vida. Então não se afaste da igreja, porque o padre é assim, por causa disso, aquilo. Vá para a igreja por causa de Deus, pela Eucaristia e pelo Espírito Santo, porque eles é que vão nos ajudar a chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.